mais e melhor saúde é possível nós termos, porque nós não somos só a nossa carreira, o ganhar US$ 1 milhão, aí eu vou ser feliz quando eu tiver US$ 1 milhão, não. Nós somos muito mais do que isso, até porque já temos muitos testemunhos de pessoas que chegaram lá a serem milionários e vivem vazias, não vivem ricas por dentro. Porquê? Porque nós somos muito mais, não é, do que isso. Nós somos a soma de várias partes. E há coisas que são muito importantes para nós, que vão bater com os nossos valores, com aquilo que nós precisamos para nós, e cada um de nós vai trazer algo diferente, não é? Mas ao mesmo tempo temos em comum esta necessidade de podermos estar saciados em várias áreas da vida. No meu curso de coaching de saúde, eu trago aqui 4 grandes áreas da vida, que é a espiritualidade, os relacionamentos, a carreira e também o exercício físico. Quando nós estamos, por exemplo, bem saciados nessas 4 áreas, não é, que são os nossos pilares, nós vamos tender a estar em maior equilíbrio, não é? Não vou falar aqui de cada uma das áreas, isso fica para outros vídeos, mas vou trazer aqui este puxar a corda, este assunto, trazendo-as como aqui o pilar. Quem é que nunca na infância se distraiu em ir comer, ou tinha a mãe a chamar, ou o familiar a chamar para ir comer, depois de perder horas, não é, ali a brincar, entusiasmado, nutrido, não é? Então é um bocado isso, esta nutrição primária é dada por estas 4 grandes áreas, não é? Quando nós estamos bem no nosso espiritual, no nosso trabalho, naquilo que a gente faz, que é onde a gente passa maior tempo do nosso dia, por exemplo, da nossa vida, não é? Quando a gente está bem nos nossos relacionamentos, que é aquele pilar da vida, que quando não está bem derruba-nos completamente, não é? Quando não estamos bem com o parceiro, ou com a mãe, ou com um filho, quando um filho não está bem, não é? Quem tem filhos sabe que é assim. E então nós vamos tender a não estar bem nas outras áreas também. E dentro disso há outras áreas também que nos compõem, que nos fazem estar e sentir melhor e poder estar melhor. Eu, antes de ir para essas outras áreas, eu vou trazer o meu exemplo vivo do exercício físico. Tenho mais de 40 anos hoje e pela primeira vez na minha vida estou a fazer exercício físico de forma consistente, não é? Sem quebrar. O que é que isso quer dizer? Que há um ano eu agarrei uma corrida, não é? Nunca tinha corrido, inclusive fui tendo dores no corpo, mas sendo terapeuta e tendo como base dos meus atendimentos as leis biológicas, eu consegui perceber que conflitos estavam por trás daquelas dores. E fui-me trabalhando e fazendo e tratando, olhando para aquilo, e nunca desisti. Até hoje, neste último ano, fui correndo, aumentando sempre os meus desafios, né? Aumentando sempre os quilómetros a correr, porque consegui perceber que tinha conflitos que me impediam de avançar. E foi preciso começar e propor-me isso e ver os resultados positivos na minha vida, nessa fase de ter retomado aos atendimentos, não é? E perceber que precisava ser um exemplo naquilo que eu falo aos meus clientes, porque não tem como eu passar algo sem eu própria vivenciar isso, não é? Nós falamos nesse meu curso de coaching de saúde, a gente costuma dizer que é walk the talk, ou seja, nós sermos aquilo que falamos, e então estar nessa coerência, e ser essa coerência também na nossa vida, é nós podermos trazer para nós o que é importante. É importante nós nos relacionarmos semanalmente com os nossos amigos, irmos beber um café, beber um copo, como se costuma dizer, e fazer caminhadas, poder estar a fazer um hobby que nos alimenta e procurar fazer o hobby. Porque, por exemplo, para quem passa muito tempo, não é, anestesiado na televisão, nunca vai conseguir desenvolver, ou nas redes sociais também, que hoje em dia é o outro viés, né, do estar na televisão, é o outro lado negativo, não é, que nos faz não desenvolver na nossa vida, porque a vida tem muito mais para nós. E eu vou trazer aqui um exemplo que eu já tive algumas clientes que quase a chegar à reforma entraram em depressão.
Isto por quê? Porque durante muito tempo, principalmente como mulheres, estamos num trabalho em que nos requer mais uma energia masculina, nós estamos só ali a fazer aquilo durante anos e anos e anos, quase 30 anos ou mais de 30 anos, não tem como. Muitas vezes a nossa natureza chama por algo mais, nós conseguirmos chegar a bom termo na nossa vida, ou poderá vir uma doença crônica também, porque há certas coisas que vão faltar em nós e nós vamos cair em certos conflitos com toda a certeza, não é? E então o que acontece? É importante nós percebermos que durante a nossa vida, ao conseguirmos perceber que precisamos de ter hobbies, de ter esses momentos, e para isso é preciso autoconhecimento e eu saber o que é que me faz bem, não é? É importante eu estar com os meus amigos, não é? E muitas vezes nós não fazemos isso. E quando a gente começa a fazer, a gente começa a desenvolver na vida. E quando, por exemplo, alguém que conseguiu alimentar todas essas partes, apesar de ter trabalhado num sítio durante 30 anos, num local, mas chega a reforma, é como se ela fosse reformar daquilo e ir passar para outro desafio, não é? E isso é muito bonito de ver, de perceber uma das coisas que faz muito bem à mente também é a leitura, não é? Nós podermos ler e cultivar e pesquisar e estar sempre a estudar. E muitas pessoas acomodam-se, acham só que vão para estudar, fazer o curso e depois já não estudam mais. E aí não se estão a desafiar, a desenvolver a mente, a ir para outros desafios, outros conhecimentos. Eu sei que ainda há muita gente, apesar do meu universo já não ser esse de pessoas circundantes, né? São pessoas que se desafiam, mas eu sei que ainda há muita gente que entra nessa dinâmica, não é? E não é uma dinâmica que nos vá trazer mais saúde, estar bem, né, connosco mesmos. Outra questão, como mãe, como mulher, ou mesmo como pai, é nós acharmos que quando nós precisamos, como empreendedora, eu vou trazer aqui o exemplo como empreendedora, nós achamos que nós temos que atingir os objetivos, mas nós temos a casa e as crianças. E uma coisa muito mágica que acontece quando nós estamos nessa dinâmica de mãe e pai é que quando a nossa casa está bem, quando o nosso relacionamento com o outro está bem, quando a gente cuida, quando eu vejo se a minha casa está provida de comida, se os meus filhos estão emocionalmente equilibrados, se a minha casa está limpa, ordenada, organizada, quando isso acontece, eu tenho dias produtivos, eu tenho dias magicamente produtivos, eu tenho todos os meus objetivos no final do dia alcançados, não é? Como se algo, é como se a vida se reorganizasse toda, porque eu dei prioridade ao que era prioridade e tudo aquilo foi e confluiu para um bem maior, não é? Dando-me como fruto, não é? O meu trabalho, o meu servir, porque o meu servir, o meu trabalho não era só o eu ter que cumprir com os meus objetivos de trabalho, era eu também ter que ordenar a casa e ter toda essa parte feita para poder chegar a bom termo no meu trabalho, profissional. E tudo isso é importante ao final do dia, para eu poder respirar, aliviar e dizer: eu tive o meu dia, eu tive o dia que era justo para mim, né? E aí ter um sono descansado, com a atividade física feita, o meu hobby praticado, a minha casa ordenada, não é? E tudo isso, todas essas áreas que me compõem ali alimentadas. Esse é o nosso ser que precisa de ser olhado. Para isso é preciso autoconhecimento, nós irmos nos percebendo, e aqui eu trago a parte espiritual, termos momentos de introspeção, respiração consciente, oração, esse momento com algo maior, não é? Se nós não nos proporcionamos a isso, nós não conseguimos ter autoconhecimento para saber qual é o hobby que eu preciso, que eu gosto, qual é que é aquilo que eu fazia na infância que eu agora queria desenvolver. Porque quando a gente se propõe em outras habilidades, nós trabalhamos outras partes do nosso cérebro.
E a neurociência explica que pela nossa neuroplasticidade nós somos capazes de conseguir fazer coisas diferentes em qualquer fase da nossa vida, não é? Mas para isso é preciso nós nos desafiarmos. E aí a vida torna-se mais ampla, nós passamos a estar com uma saúde de dentro para fora maior do que aquilo que a gente achava que podia estar, não é? Do que ser só aquela pessoa que faz isso. Eu acredito que a vida tem propósito para cada um de nós maravilhosos, não é? Isso para não dizer que Deus, né, tem algo maior para nos orientar, para sermos, né, para podermos trazer em forma de criação ao mundo. Mas para isso é preciso estarmos saudáveis, mais olhar todas essas partes que nos compõem, que nos levam para o nosso mais. Se chegaste até aqui, agradeço muito, obrigada. Eu sou Soraya Amaral, terapeuta integrativa, e vou trazer vários assuntos conectados à saúde.